Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a mais um encontro da Biblioteca Gulbenkian, da delegação da Fundação Calouste Gulbenkian em França. A Biblioteca Gulbenkian tem o prazer de acolher a 14ª e última sessão do ciclo de mesas redondas Mapas do Confinamento. Mapas do Confinamento, como sabem, trata-se de um coletivo de artistas unidos num projeto artístico multicultural em que cada participante vive em países e continentes diferentes, tendo como denominador comum a língua portuguesa. Foi durante o pico da pandemia que os escritores portugueses Gabriela Ruivo Trindade e Nuno Gomes Garcia convidaram mais de uma centena de artistas e escritores de todos os países para criarem em conjunto uma cartografia da pandemia através de um site que tem por objetivo servir de memória futura sobre a pandemia Covid-19. A Biblioteca Gulbenkian em Paris teve a honra e o prazer de acolher as mesas redondas que ilustraram este projeto durante um ano. A Biblioteca permitiu alargar o projeto, dando a conhecer melhor os participantes e o respectivo trabalho através de debates que foram transmitidos nas redes sociais e que irão se manter de forma perene. A sessão de hoje conta com a presença de Rosa Maria Frejaville, Claire Williams, Han Hu e dos dois cofundadores do projeto, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia. Rosa Maria Frejaville é professora associada com pregação na Universidade de Jean Monnet de Saint-Étienne, é membro do grupo Études du Contemporain en Littérature, Langue, Art, do Centre de Recherche en Traduction et Terminologie e do réseau Pan-Latin de Terminologie Réalitaire. É também membro da direção do Conselho Europeu para as Línguas. A sua investigação foca-se na terminologia, interculturalidade, linguagens especializadas e a língua portuguesa em contexto multilingüe e pluricultural. Tem vários artigos publicados em diversas revistas científicas nos domínios da terminologia, terminografia e tradução. Claire Williams é professora auxiliar de Literatura e Cultura Brasileiras na Universidade de Oxford. Tem várias publicações académicas sobre Clarice Lispector, a produção literária de grupos minoritários, mulheres, escrita autobiográfica e de memórias produzida nos países de língua oficial portuguesa durante os séculos XX e XXI. Traduziu obras de Dulce Maria Cardoso, Hélia Correia e Ana Paula Meia. Han Hu fez a licenciatura em Língua Portuguesa na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e está atualmente a fazer um mestrado em Línguas Modernas na Universidade de Oxford, em Literatura Brasileira e Literatura Africana de Expressão Portuguesa. Uma seleção de contos de Tiolinda Gerção serão traduzidos por Han Hu e publicados na China em 2022. Para moderar o debate, Gabriela Ruivo Trindade, formada em Psicologia, vive em Londres desde 2004, venceu o Prémio Leia com o seu primeiro romance Uma Outra Voz em 2013, publicou o livro infantil A Vaca Leitora pela Dom Quixote em 2016 e o livro de poesia Aves Migratórias pela Univa em 2019. Participou em várias antologias de poesia e conto, dirige a livraria online Miúda Books, dedicada à literatura infantil de língua portuguesa. É mentora deste projeto, juntamente com Nuno Gomes Garcia. Quanto a Nuno Gomes Garcia, estudou História, foi arqueólogo durante mais de uma década, vive em Paris, onde é consultor, editorial e divulgador da literatura lusófona na rádio e na imprensa escrita. Em 2014 foi finalista do Prémio Leia, publicou 4 romances, O Soldado Sabino, pela Bloco Editora em 2012, obra que foi traduzida e publicada em França em 2018, pelas edições Petra e traduzida por Dominique Stoenescu. O Dia em que o Sol se apagou, pela Casa das Letras em 2015, O Homem Domesticado, igualmente nesta editora em 2017, participou na antologia de contos de imigração Homens que Sofrem de Sonhos, pela Oxalá Editora em 2018, e o seu último romance, Zalatum, pela Manuscrito em 2021. A sua mais recente publicação traduzida é o romance O Homem Domesticado, com o título em francês La Domestication, publicado pelas edições Ixe e traduzido por Clara Domingues. Antes de passar ao debate, gostaríamos de felicitar o projeto Mapas do Confinamento pela publicação da antologia de contos e crónicas Contágios, publicado este ano nas edições Visgarodo, atualmente disponível na Biblioteca Gulbenkian. E desde já passo a palavra aos nossos convidados. Muito obrigada a todos.
Olá, olá a todas. Sou eu que entro, não é, Gabriela? Foi isso que combinamos. Obrigado a todas. Cristina, obrigado por essas palavras que já tem sido costume, é uma habitué nestas introduções, já depois de tantas mesas redondas. E estou com tantas tradutoras, tantas línguas, espero não ficar lost in translation, como no filme, no famoso filme. Bem, eu queria vos dar a novidade, que já não é bem uma novidade, que era falar deste livro do Contágios, pelos vistos já chegou a Paris também, já chegou à Biblioteca Gulbenkian a Paris. Bem, e da grande alegria que foi para nós, todos, acho que posso falar de todos os membros do coletivo, que já são 150, entre tradutores, fotógrafos, poetas, escritores, bem, quase todas as artes e mistérios estão lá confundidos. Mas acho que especialmente para mim e para a Gabriela, que consideramos este projeto também uma espécie de bebé nosso, à distância, lá conseguimos fazer um bebé, Gabriela. e este livro, que eu acho que é uma coisa rara em língua portuguesa, ao contrário, depois a Claire pode-nos falar disto à medida que a conversa for avançando, a Claire e a Rosa, que é uma coisa rara que não é tão rara na língua inglesa, na língua francesa, que é esta convergência de vontades das várias variantes das línguas portuguesas, que muitas vezes têm não só um oceano a separá-los, mas também estão de costas voltadas. Eu acho que a grande eu não quero dizer uma obra pioneira, não, isto pode soar um bocadinho mal, mas é raro existir um livro em que concentre 65 autores, contos e crónicas, de 5 ou de 6 países distintos, das origens, sem falar dos países de residência de muitas destas pessoas. Estamos a falar de angolanos a viver no Brasil, de brasileiros a viver no Reino Unido, de portugueses a viver nos Estados Unidos ou em França, portanto, ou de moçambicanos a viver em França. E neste mundo em que o multiculturalismo às vezes é muito maltratado como se fosse uma coisa má, quando por definição é uma coisa boa, eu acho que este livro multicultural em língua portuguesa, e que esperemos um dia, quiçá, depois de todo este longo e moroso trabalho de tradução ser concluído, acho que ainda temos aqui por muitos anos, mas um dia, se for concluído, esperemos que seja este mesmo livro que está agora em português seja publicado um dia nos países francófonos, um dia nos países anglófonos, um dia, quiçá, na China, Marta, nunca se sabe. E, portanto, já não é uma novidade, já o conhecemos, mas deixem-me partilhar mais uma vez esta nossa alegria de ter este livro publicado. E agora a Gabriela vai entrar com uma novidade, já para o outro lado do Atlântico, não é? Exato. Olá, boa tarde. Sim, este livro também vai ser publicado no Brasil e neste momento está em pré-venda no catálogo da Catarse. O website é www.catarse.me/contágios. Este livro vai chegar ao Brasil através da editora Reformatório, uma editora brasileira, e vai ser uma parceria entre a editora Visgarolho, que é a editora que publicou em Portugal, e esta editora Reformatório. As duas são editoras independentes e são editoras que nós achamos que têm alguma importância dentro do panorama literário, até por serem independentes, porque neste momento, como sabemos, é importante dar primazia às editoras independentes. É assim, nós também gostaríamos muito de publicar os trabalhos de poesia que estão nos mapas. Isso é um outro projeto que em princípio acontecerá, ainda não sabemos quando, porque a ideia ainda está em embrião, digamos que é um bebê que ainda não nasceu. E para além disso, temos a nossa revista online, essa sim está sempre disponível, porque é gratuita, e como é online dispensa uma pessoa ter que se deslocar à livraria para a ter, não é? Podem encontrá-la no nosso website, na parte onde estão as publicações, revista. Já temos 12 edições em português, e temos uma novidade que é a segunda edição em inglês, porque já temos uma, portanto a primeira edição já saiu em inglês, a segunda edição em inglês vai sair já no domingo, dia 26. Quando esta mesa for para o ar é o próximo domingo, portanto eu vou dizer próximo domingo.
já poderão ver a segunda edição em inglês. Estas traduções para inglês são feitas graças à parceria com a Universidade de Oxford, com a Claire, que está aqui, também com a Marta, que é aluna em Oxford e que também faz a tradução para inglês. Também queria fazer uma edição especial de ilustração, também temos trabalhos de ilustração que ainda não estão publicados em revista. A minha ideia também é fazer essa edição especial de ilustração, uma vez que tenhamos os trabalhos todos de ilustração previstos, essa edição também será feita. E pronto, estas são as novidades em relação ao projeto e agora passamos à nossa conversa e vou passar ao Nuno de novo. Bem, outra vez, obrigado, Claire, Marta, Rosa, por estarem aqui connosco, por nos terem ajudado, porque sem a vossa ajuda este projeto seria muito mais limitado, não é? Ficaria na língua portuguesa e apesar de ser uma língua falada bastante, tem as suas limitações, não é? Portanto, esta abertura ao mundo deste projeto, este enriquecimento pessoal, acho que falo por mim e pela Gabriela, que nos enriqueceu bastante enquanto escritores, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Sem vocês, sem o vosso contributo, não teria sido possível. E vamos então falar da tradução, que é, a meu ver, um dos vetores mais importantes da transmissão das culturas. É um dos principais vetores contra a intolerância entre as culturas também. E muitas vezes não é dado o devido valor. A mim custa-me, por exemplo, ver livros traduzidos em que os nomes dos tradutores não estão na primeira página ao lado, por exemplo, do autor. Isto em Portugal, infelizmente, é corrente isto acontecer. Em França, menos. No Reino Unido, não sei, depois a Claire falar-nos disso. Mas, portanto, o nosso objetivo com esta mesa redonda é prestar a nossa homenagem às tradutoras e ao trabalho infatigável e importante, tradutores e tradutores, agora estava a ser sexista, às tradutoras e às tradutoras deste do vosso trabalho, que é tão importante. E agora vamos tentar ligar este vosso trabalho a este projeto. Eu que pergunto, eu acho que vamos por ordem alfabética, começo pela Claire, depois Marta e Rosa, vocês se não se importarem, respondem também. O que é que, enquanto tradutores, enquanto produtoras de arte e de literatura, que vocês também o são, o que é que este projeto representou para vocês enquanto tradutores? Isto enriqueceu-vos também, como a mim e a Gabriela, deu-vos a conhecer novas literaturas que vocês se calhar não conheciam tão bem. Eu falo, por exemplo, se calhar de literaturas africanas que infelizmente, apesar de um potencial enorme, até demográfico, que tem a África lusófona neste momento, é pouco conhecido nos outros países lusófonos. Como é que foi também como é que também é o vosso processo, o vosso modus operandi? Bem, são muitas perguntas, no fundo é para vocês falarem, no fundo é para vocês falarem de como é que viveram, como é que estão a viver este projeto que ainda vai continuar, o que é que ganharam e qual é o vosso processo. Basicamente é isso. Obrigada, Nuno. Obrigada, Gabriela. E confesso que eu ganhei muito com este projeto, em muitos sentidos, sentidos práticos, mas também por colaborar com pessoas em outros países, por colaborar com os meus alunos que estavam longe, e pelo exercício intelectual de fazer a tradução, que em alguns momentos dos períodos de confinamento eu não me sentia assim muito... Entrei numa espécie de buraco negro, e ter essa ligação com outras pessoas, colaborar, ver que havia no ecrã um projeto em que trabalhamos juntos e produzimos uma coisa digna, importante. Isso era muito importante para mim. E também fazer esse exercício mental quando não estava a cuidar das coisas na casa, porque tenho uma filha de 8 anos que estava a dar
aulas para ela e realmente isso ajudou-me muito. Também por causa do conteúdo, do tema das mapas do confinamento. Alguns dos textos realmente tocaram-me profundamente. E eu escolhi traduzir, ou em colaboração com a Gabriela, escolhi traduzir um pequeno conto de uma brasileira, Mônia Camacho, em que ela fala da filha, da experiência de tentar trabalhar enquanto a filha brincava e depois a filha desaparece. E eu senti realmente muita empatia com essa mãe que estava, no momento que estava a tentar trabalhar, a concentrar-se numa reunião Zoom, e no momento em que perdeu a filha não estava mais na sala. E assim revivi um pouco das ansiedades dos momentos intensos desse período que nos tocou a todos. Respondi assim a algumas das perguntas. Esta vai ser uma conversa, acho que muito orgânica, mas não quero dominar, quero deixar espaço para as outras. Deixa-me só, uma das perguntas que te fiz, foram tantas, peço desculpa por isso. A que nível é que, por exemplo, o contacto que tiveste com literaturas lusófonas menos conhecidas, se calhar, que eu falo, por exemplo, de Moçambique, mas não, eu digo que eu repito isto muitas vezes, que eu não conhecia. Eu conheço a história de Moçambique, até porque estudei história, não é? Mas eu não conhecia o Mia Couto e pouco mais, mas descobri que há uma nova geração de autores moçambicanos, já nascidos depois da independência, muito, além, eles escrevem em português, mas são muito quase ativistas na proteção das línguas nacionais moçambicanas, e eu falo muitas vezes com eles têm até receio que um dia a hegemonia do português leve ao extermínio dessas línguas, o que vai empobrecer a cultura mundial, não é? Se isso acontecer. Isto em África é efetivamente um problema, o predomínio das 3 grandes línguas, do português, do inglês e do francês, que podem levar ao desaparecimento destas línguas nacionais, no caso de Moçambique. Mas tu descobriste estas novas literaturas, novas para ti, que se calhar conhecias menos bem como eu, mas novas também a nível geracional, porque é gente, efetivamente, na casa dos 30 anos, que faz estas literaturas novas. Descobriste isso? Sim. Acho um privilégio conhecer escritores do mundo inteiro, até, nomes que não conhecia. E acho que a literatura contemporânea é muito rica, que muitas vezes não damos valor aos escritores canônicos, ou que já chegaram já ganharam prémios, já chegaram a um nível de conhecimento, mas os novos não damos espaço para eles. Então, o projeto Mapas de Confinamento é uma espécie de vitrine magnífico, é uma oportunidade de dar, pelo viés do tema, do confinamento, da pandemia, de dar oportunidade a muitos poetas, escritores, contistas. Acho magnífico o projeto. E fiquei muito... Achei um privilégio mesmo poder ter acesso a esses escritores todos. E até vi uns nomes, uns velhos amigos, pessoas que conheci 20 anos atrás, durante as pesquisas no Brasil, e fiquei muito feliz de os ver de novo. Que bom, também funcionamos como um ponto de reencontro, também é positivo. Marta, e tu, como é que foi, como é que vives este projeto, o que é que contribuiu para o teu enriquecimento pessoal, se é que contribuiu para esta nova descoberta de novos autores de língua portuguesa? Como é que foi? Tenho de dizer, não
contribuí tanto, porque só traduzi uns poemas de português para inglês e muito recentemente comecei a trabalhar neste projeto de português para chinês, mas estamos muito ocupados no momento, então ainda não damos nenhuma coisa em retorno, mas essa colaboração que a Claire mencionou, também senti e, na verdade, a colaboração emocionou-me um pouco, porque muito provavelmente não vou trabalhar full-time na área de literatura, mas tenho esta paixão para literatura e este projeto dá-me oportunidades de preservar esta paixão. E estou muito contente e muito emocionada quando vejo tantas pessoas a trabalhar para a literatura e todo o trabalho é voluntário. Não ganhamos dinheiro, mas também queríamos fazer isso só por paixão. Acho que é uma coisa muito importante, porque já não há tanta gente que queira fazer coisas assim, tipo, gratuitas. Mas ainda achamos que é importante. E uma outra coisa é que, antigamente, quando estava a fazer licenciatura, achava que o português é só sobre o mundo de língua portuguesa, tipo Portugal, Brasil e os países onde a língua portuguesa é a língua oficial, mas agora descobri que não é. Na verdade, o português é mais mundial, mais multicultural. Quando as pessoas imigram para outros países, como alguns de vocês, então acho muito, muito interessante. E também, como vocês sabem, estou a trabalhar com Teolinda Gerson e, na verdade, alguns contos já foram publicados. E ela está muito agradecida porque chinês é uma língua muito grande e no futuro queria fazer mais coisas com a língua chinesa e língua portuguesa e queria trazer estas literaturas como a literatura de Teolinda Gerson para os leitores chineses. Acho que é muito significativo. E também muito fixe. Ok, já estou com o som. Nós ainda vamos falar mais à frente, vamos falar mais um bocadinho deste teu projeto entre a língua portuguesa e a língua chinesa. Também vais falar um bocadinho da cultura chinesa e das variantes das línguas chinesas. Nós também aprendemos muito contigo, porque aqui eu acho que posso falar por todos nós europeus que estamos aqui, nós olhamos ainda para a China como algo ainda muito longe da nossa cultura, muito desconhecida ainda. Pessoas confundem mandarim com cantonês. Há uma grande confusão na cabeça dos europeus sobre a China, e tu depois, se calhar, vai-nos ajudar a redescobrir esta realidade. E agora eu passava para a Rosa, Sim, que está mais pertinho de mim. Sim. Não tão pertinho assim, mas mais pertinho. No meu ecrã estou a meio. Onde é que estás neste momento? Estou em Saint-Étienne, estou com... Saint-Étienne, pronto, ainda estamos a uns 500 quilómetros um do outro. É isso, é como o norte de Portugal até depois do Algarve. Vá lá, vinha até ao Algarve. Rosa, faço também uma pergunta. Como é que vives? Portanto, tu és uma portuguesa que vive fora de Portugal, vive em França, como eu. Portanto, tens se calhar uma visão diferente. Eu não vou dizer mais ampla, que as pessoas em Portugal ficam ofendidas, mas tens uma visão diferente, mais distanciada. E como é que tu vives? O que é que este projeto representou para ti? Se descobriste coisas novas? Pronto, as mesmas perguntas que perguntei à Claire e à Marta.
O que disse a Claire é precisamente aquilo que eu penso, é extraordinário, portanto, emocional, é uma emoção forte de ver o português no mundo inteiro. E em relação ao projeto, eu acho que, para mim, primeiro eu conheci o Nuno sem o projeto, depois conheci o Nuno com o projeto e achei que o projeto é formidável, e numa visão geoestratégica e geopolítica, eu acho que nós vamos dominar o mundo com os mapas do confinamento. Vejo a Marta a dizer que a literatura portuguesa é o máximo, e não há melhor que a literatura portuguesa, porque eu acho que nós somos uma língua que é uma língua aberta, que é uma língua com sensibilidades, com que pode abranger outras culturas. Eu acho que é um grande vetor, estas traduções é um grande vetor de interculturalidade. E para mim, para a minha equipa, porque eu não estou sozinha, é Rosa, mas é o Pedro, é a Andréia e a Soraya, toda uma equipa, serviu-nos da seguinte maneira: na França, neste momento, estamos a fazer uma reforma do ensino superior e estamos a construir as formações todas baseadas na aquisição de competências. Portanto, aliás, o vosso projeto é ótimo porque vamos atingir competências como as competências culturais, mesmo literárias, a competência de tradução e este relacionamento intercultural. Portanto, para nós é formidável. O vosso projeto serve-nos como uma ferramenta extraordinária para formar os nossos alunos, e este ano foi realmente muito bom porque foi uma maneira de os motivar. Foram eles que traduziram, aliás, vocês têm pelo menos já um, que é o Zacari, que é de origem espanhola e que traduziu de português para francês, e vai fazer mais este ano, que ele já está em mestrado do segundo ano, vamos ter o mestrado do primeiro ano, e é espetacular. Portanto, eles aderiram bem. Eu acho que até tivemos uma reunião online, não foi? Com eles falaram da experiência que tiveram, e aliás é muito motivante porque, por exemplo, o Zacari teve agora um estágio num organismo de tradução, e o extraordinário, ele estava super contente porque ele traduziu um documentário, vídeo, em crioulo de Cabo Verde para francês, e disse: eu até consegui fazer isso, e ele diz: já começa a conhecer as nuances da língua portuguesa, a forma, a sensibilidade. Bom, enfim, nós esperamos é que vocês continuem por muitos anos e que nós consigamos continuar a colaborar. E a nível de descoberta de outras literaturas que conhecerias menos bem? Mas eu posso dizer, bom, eu já sou um pouco velha, portanto, não és nada. A literatura, porque eu já deixei enfim, eu sou formada em letras pela Universidade de Coimbra, portanto, gostava muito de literatura e geralmente sou uma pessoa muito curiosa e gostava sempre de estar atualizada. Aqui vou estando mais ou menos atualizada em Saint-Étienne, porque eu faço vir escritores como tu, não é? Ando sempre à procura de novos talentos, mas descobri um monte de pessoas que eu não conhecia, principalmente do Brasil e também da África. Conheço os canónicos, como disse a Claire, mas os novos, não. Francamente, não. Como, por exemplo, da Isa Rousseau, não conhecia, o Harry Lemons também não. Não, efetivamente, é mais uma vez a prova que temos uma cultura universal. O Harry Lemons, que também é tradutor, não é? Ele traduz... Ele também é tradutor. Pronto, em relação à tradução... Em relação à tradução, nós propriamente não traduzimos, poderemos vir a traduzir, mas entretanto estamos a deixar lugar aos alunos, porque achamos que é uma boa maneira para eles inculcarem a cultura portuguesa, a literatura portuguesa e terem contactos diferentes. Geralmente nós servimos de mediadores, damos-lhes as técnicas de tradução, fazemos a revisão dos textos, damos conselhos, aconselhamos a leitura dos autores e pronto. E, em relação aos mapas de confinamento, vocês vão continuar a chamar-lhes de confinamento? Vai ficar. É uma espécie de Sim, marca, não? É marca registada. Confinamentos realmente, por um lado, as pessoas já estão cansadas de ouvir falar nisto. Não sabemos se virá aí uma vaga nova ou não. Por exemplo, na China a nova vaga é recente. Em Portugal parece que os casos estão a aumentar também. Portanto, bem, nós não queremos que a pandemia continue por causa dos mapas do confinamento. Não é? Nós queremos que a pandemia acabe. E lá está, mas o nosso objetivo com este nome, porque o nosso objetivo essencial era que isto seja um trabalho de memória para que fique para o futuro. Não é? Porque nós não temos nada disto para a chamada gripe espanhola de 1918, por exemplo. E eu agora, como historiador do futuro,
gostaria de ter acesso ao que os artistas de língua portuguesa acharam das suas vivências durante 1918 e a gripe espanhola. Portanto, esse é o nosso objetivo, portanto, o nome continuará. Mas antes de passar a palavra à Gabriela, deixem-me só dizer que aquela reunião online, como tudo é online agora, antes de normalizar pelo menos, que tivemos com os alunos de Saint-Étienne, foi em que eles apresentaram um a um o processo de tradução dos textos que eles escolheram, foi muito, muito enriquecedor e foi muito, para mim, que não percebo nada de tradução, gostei de entrar naquele processo de aprendizagem e de conhecimentos e de técnicas que a Rosa, o Pedro e todos os outros seus colegas passam aos alunos. Portanto, foi muito gratificante. Gabriela, passo-te a palavra, então. Uhum. Se calhar era bom dizer também que a Rosa está aqui em representação da tradução para francês, não é? Portanto, a Universidade de Saint-Étienne, a Jamonet Saint-Étienne, não é assim? A Claire está em representação da tradução para inglês, Universidade de Oxford, onde a Marta também faz traduções para inglês, como já foi dito por ela, mas a Marta também está aqui como responsável da tradução dos trabalhos para chinês, que é a última parceria que nós conseguimos através da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Portanto, os trabalhos também vão ser traduzidos para chinês, e neste caso é a Marta que será a coordenadora desse departamento, digamos assim, e é uma coisa que ainda não começou, mas que, pronto, começará quando for possível. Sim, portanto, acho que era importante fazer este balanço, só este ponto de situação. Em relação aos mapas continuarem, bem, lá está, nós estamos praticamente na reta final em relação a trabalhos novos, não é? Mas as traduções vão continuar até todos termos vontade, portanto, é uma coisa que ainda pode demorar, sim, algum tempo. Eu agora ia vos perguntar, depois de ajeitar aqui o micro, que me está a cair do ouvido, eu agora queria que me falassem um bocadinho sobre o próprio processo de tradução, dificuldades, desafios. Por exemplo, o que é que torna um texto mais difícil ou menos difícil de traduzir? Se existem algumas diferenças entre poesia, prosa, ficção, não ficção. Gostava que me falassem um bocadinho disso e se calhar até que fossem buscar exemplos, não é? Neste caso de quem já traduziu trabalhos, claro, não, mas a Rosa, sei lá, pode-se lembrar de algum exemplo de algum trabalho de algum aluno, se não também podemos falar disso no geral, não é? No geral, em relação ao trabalho de tradução no geral. Gostava que me falassem então um bocadinho disso, desse processo e dos seus desafios. Em relação à tradução, bom, os nossos alunos, em princípio, aprendem técnicas de tradução especializada, consulta de banco de dados, tradução muito técnicas, com expressões já estereotipadas. Em relação a este projeto, que foi muito interessante para eles, a questão da poesia, a maior parte escolheu poesia. Para o francês é aquilo, os franceses dizem que temos uma língua lógica. É uma língua que é assim neutra. O português é uma língua com milhares de sentidos e o problema é quando ler o contexto em português é preciso realmente estar integrado na sensibilidade da cultura portuguesa e da língua. E o problema deles era realmente na poesia a conotação e aquilo que está implícito, que em português é muito evidente para quem sabe bem português, mas para traduzir para francês não é tanto assim evidente. Em relação ao ritmo também, eles tentaram pôr o mesmo ritmo no verso e não é a mesma coisa em francês. O francês é realmente uma língua muito mais neutra, pode ter melodia, mas não tem aquela melodia da literação, do som que tem o português. Isto foram as reflexões, as análises que os alunos fizeram sobre o processo que tiveram. Não sei o que é que Claire pensa para o inglês, por exemplo. Pois é, acho que a poesia foi o mais difícil. E acho que os meus alunos, eles tentaram capturar o sentido e se o ritmo se perdesse, era
era impossível capturar tudo. Mas eu ia dizer que também o português é uma língua romântica, não é? E inglês germânica. Então não se pode traduzir palavra por palavra. E há sempre desafios de frases idiomáticas ou provérbios ou conotações, exatamente, e referências culturais. E eu ia dar o exemplo de um poema que eu traduzi em termos de léxico, problemas de léxico. Traduzi um poema de um poeta moçambicano, acho, Eduardo Quies, em que ele cria neologismos, tipo Brexit, ele junta palavras, como o Miyakoto também faz, mas ele inventou o poema de pandemia e ele faz um glossário de termos que ele inventou. E o primeiro é abracismo. E isso para mim era fácil, porque pensei em embrace, abraçar, embrace, e ismo. Também tem o racismo, que não era precisamente, não fazia parte desse, que é uma palavra que aparece dentro da palavra maior, mas o significado do abracismo é uma teoria que defende o uso de abraços para curar ausências. Então, não tem nada a ver com racismo. Mas embrace e ismo funcionava bem como embracism. Tudo bem, isso funcionou. Mas também ele inventou o estado de amorgência, que é declarado em caso de calamidade interior, por exemplo, em caso de saudade prolongada que ponha em risco a integridade do coração. Lido. Mas estado de amorgência, tive que pensar o que é isso. Amorgência é amor e urgência. Mas em inglês não funcionava. Então, o que é que eu fiz? Agora não estou a lembrar do que fiz em inglês. Fizeste, eu lembro-me, fizeste o calamity. Achei agora. Não foi? State of calamity. Yeah. State of calamity, exato. Mas era um desafio muito grande. Então, são essas coisas que temos que ser muito criativos, os tradutores. Uma última coisa que queria dizer era que a Gabriela queria que alguém traduzisse Thelma Tvon, que é uma artista de rap, e os alunos não tiveram coragem para fazer. Então, ofereci-me, e eu não sou apreciadora de rap, e é outra geração que fala com esse ritmo. Então fiz o melhor que pude, mas espero que a Thelma goste. Fiz o que pude, mas não é um rap de uma jovem rapista. É um texto em inglês, no meu inglês. Mas eu acho que conseguiste, o mérito foi teu, eu só ajudei alguns bocadinhos, mas eu acho que está muito bem, até porque aquele texto não é propriamente rap, aquilo eu penso que é uma mistura, é uma variante, se calhar, que não é rap puro e duro, é nesse estilo, não é? Aliás, tem aquela cadência, tem aquele ritmo característicos do rap, mas eu acho que o objetivo dela não era propriamente esse.
E esse trabalho, por acaso, é muito interessante. Eu até queria fazer com ele um vídeo, lá está, uma leitura, uma gravação, um vídeo. E temos esse projeto também em mente, não nos mapas, mas num outro, numa outra associação, na ALD, onde também estamos e onde também é a Associação Internacional dos Lusodescendentes. Portanto, onde também fazemos projetos com a língua portuguesa. Só para dizer que o Eduardo, que esse é angolano, estava aqui a ver. Ele é de Angola, não é de Moçambique. Ok, então agora Marta. Além das coisas que elas já mencionaram, queria acrescentar, tipo, a gramática entre chinês e português é tão diferente. Quando traduzimos, sabemos que, tipo, vou dar um exemplo, gostar, gostava, gostaria, gostasse, significam coisas diferentes, diferenças pode ser mínimas, pode ser muito importantes, mas não existe outras formas, tipo as formas equivalentes em chinês. Então, a gramática é tão diferente, às vezes tem que quebrar uma frase para 2 até 3, para transmitir o sentido. E também, quando traduzimos os poemas, é tão diferente porque sempre perdemos tudo. O ritmo e como a cultura também é muito... As culturas também são muito, muito diferentes. Então, por exemplo, esta metáfora faz sentido em português quando traduzimos esta metáfora para chinês, como em chinês a cultura é diferente. Os leitores não vão entender por que o escritor quer usar esta metáfora. Eles não vão entender o que é bom em esta metáfora, porque a cultura é diferente. E às vezes não sabemos se devemos traduzir a mesma coisa ou devemos mudar um pouco para os leitores entenderem melhor. É um dilema. Pois, às vezes a tradução é quase um trabalho de reinvenção, não é? Uhum. Isso acontece não só no chinês, imagino que para o chinês aconteça muito mais, mas às vezes para o inglês também, não é? Às vezes há expressões ou coisas culturais que fazem sentido em português, mas depois perdem-se. E às vezes o melhor é cortar essa parte, não é? Muitas vezes o que se opta é por não... Ou então inventar uma coisa nova que faça sentido, mas aí tem que haver a tal... Quer dizer, tem que ser uma coisa equivalente, e às vezes é muito difícil encontrar equivalências nesses detalhes, não é? Culturais, metafóricos, enfim. Eu acho que o tradutor, quando traduz literatura, poesia, novelas, romances, ele não é só tradutor, ele é finalmente um autor na língua de chegada. É um verdadeiro autor. Exato. Quando dizia, muitas vezes não são assinalados, mas é um verdadeiro autor, porque a língua de chegada pode transmitir o essencial da língua de partida, mas a estrutura é numa outra língua ou com outra sensibilidade, que vai chegar às mesmas coisas, mas numa outra sensibilidade. Exatamente. É um outro livro, não é? É um livro que diz a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. De uma maneira, pois, de uma língua diferente, e uma língua é um mundo, não é? Portanto, tem que haver um trabalho de criação, exato, de criatividade. Nuno, a próxima pergunta é para ti. Bem, eu estava a ouvir a Marta a falar e estava a imaginá-la num campo de batalha com uma gramática de um lado, uma gramática do outro, e a pobre Marta lá no meio com mísseis a voar de todo lado. É mais ou menos isso, não é? Quase uma imagem bélica. E o que a Rosa diz é verdade. É um livro, é a mesma história com uma roupagem completamente distinta, e é por isso que os trabalhos dos tradutores e das tradutoras devem ser realmente valorizados e não chutados para escanteio, como dizem os nossos amigos brasileiros, não é para uma nota de rodapé.
Não, tem de estar, é um autor. Na língua original tem um autor, quando é traduzido passa a ter dois autores, no fundo. Um romance ou uma novela. Mas neste espírito de batalha que a Marta passou tão bem, de guerra, eu queria vos perguntar se o armamento que vocês utilizam quando estão a traduzir é diferente quando estão a traduzir de português para inglês, ou de português para francês, ou de português para chinês, se o armamento é diferente de acordo com as variantes do português que vocês utilizam. A língua portuguesa da Europa é menos rica do ponto de vista de contaminações de outras línguas nacionais. Nós temos a variante brasileira, tem imensos contributos, por exemplo, do Tupi-Guarani, o que o português europeu não tem. Tem algumas, ananás, por exemplo, não é? Mas há palavras que os brasileiros usam, estou-me a lembrar, por exemplo, mirim. Não é? Mirim é rapaz, é garoto. Em Portugal nós não usamos isso, os brasileiros usam isso todos os dias. E o mesmo acontece nos países africanos, na Guiné, em Moçambique e em Angola principalmente, em que há uma grande influência das línguas bantus, que muitas delas são faladas pela maioria da população. Em Moçambique, vamos falar de Moçambique, a maior parte da população não tem o português como língua materna, são outras línguas. Paulatinamente o português vai conquistando terreno, os perigos que nós já mencionamos aqui, mas não é a língua materna. O que eu vos pergunto é se as armas que vocês utilizam variam de acordo com a variante que vocês vão traduzir. E qual é o que é o mais difícil para vocês, o que é que se há diferenças, não sei se fui claro. Podes começar tu, Marta, se quiser. Sim, mas... Desculpem. Rosa, não sei quem é que ia falar. Em relação ao vocabulário, ao léxico, o Brasil, ou Portugal, ou Moçambique, ou a África, ou mesmo a Ásia, Timor, geralmente há equivalentes. Geralmente. Quando não há equivalentes, nós aconselhamos ou ajudamos os alunos a ir procurar em que contexto é utilizado, se é em relação, se são objetos é fácil, há geralmente equivalente universal. Se for alguma coisa local, vamos ter de encontrar, e muitas vezes o problema é tudo que diz respeito à natureza, os pássaros, a fauna, a natureza, as ondas do mar, geralmente aí é um pouco mais difícil. Na tradução para francês, enfim, a tradução para francês acho que não vai ser assim muito difícil, porque há sempre uma forma ou uma extensão, uma reformulação que pode explicar esse tipo de léxico, que em geral é só em relação ao léxico, não em relação às vezes as expressões idiomáticas. Há expressões idiomáticas em português de Portugal que não têm nada a ver com os do Brasil, mas já as expressões idiomáticas para francês, de português de Portugal para o francês é difícil, imaginem de português do Brasil para o francês. É a mesma coisa, porque é uma outra realidade, é uma realidade tropical. Bom, acho que os problemas de tradução são os mesmos, quer seja do português da África, ou português do Brasil, ou português de Portugal, na tradução para o francês. Marta, queres perguntar se encontras diferenças? A Rosa não encontra diferenças, diz que as dificuldades são a mesma. Partilhas dessa opinião? Sim, na verdade concordo. Acho que no nosso processo é traduzir português com variações para chinês padrão. Então, não afeta muito. E eu dizia-te há pouco, Nuno, o caso do Zacari, que traduziu aqueles textos para os mapas de confinamento e que foi fazer o tal estágio de não sei quantos meses lá para aquele organismo e que teve de traduzir do crioulo cabo-verdiano e acabou por dizer que a tradução para francês não foi muito difícil, mesmo sendo o crioulo, que é um distanciamento da língua, da norma, do português. Portanto, eu acho que mesmo sendo crioulo, ou sendo português de Portugal, ou sendo português do Brasil, ou da África, há a mesma sensibilidade, há a mesma construção mental, e acho que não há dificuldades. Eu também concordo. Acho que nós somos uma espécie de filtro. Apreciamos os textos e as diferenças, as particularidades
dos textos de variantes diferentes e filtramos e tudo sai numa versão padrão, como disse a Rosa. O perigo é perder essa particularidade, a diferença, mas o que é que podemos fazer? No texto do Brasil, por exemplo, eu podia traduzir utilizando ortografia, expressões americanas, norte-americanas, porque do outro lado do Atlântico podia fazer isso para estranhar um pouco. Ou se houver dialetos dentro de um texto, ou palavras muito, ou sotaques que fazem diferença. Uma região do Brasil que tem um sotaque muito carregado, por exemplo, podia tentar reproduzi-lo na minha tradução, mas acho é muito perigoso porque não quero ser condescendente também. Não quero, é uma coisa muito difícil, muito tem que ter uma sensibilidade também. Acho que a Gabriela conhece esse problema quando traduziu para português a Cabana do Tio Tomás, que é um inglês americano do século XIX, e a linguagem das pessoas escravizadas que não falavam o inglês padrão. E como é que se recria essa versão, essa variante do inglês? É muito difícil capturar sem perder a diferença, mas sem dificultar o entendimento. Então, se eu percebi bem, Claire, quando um português lê um texto brasileiro ou um texto angolano, vê imediatamente que é um português diferente, que é um português daquela realidade, mais tropical ou mais africano. Passar essa diferença que um português capta imediatamente para a língua de chegada, neste caso o inglês, é tarefa praticamente impossível, não é? Percebi. Eu acho que só por outros meios, como mencionar uma cidade ou um prato, coisas culturais talvez que marcam, que indicam a localização e a diferença. E talvez palavras em itálico para mostrar uma fruta, por exemplo, para mostrar a diferença. Pronto, eu tinha esta curiosidade. Pois não sei se queres falar, a Gabriela, da sim, sua experiência. eu queria só dizer que eu concordo e acho que é das coisas mais complicadas na tradução, precisamente, é apanhar aquela... Porque lá está, o português tem várias variantes, não é só o português do Brasil, mas depois temos o português em Moçambique, em Angola, não é? E às vezes a literatura, a maneira como se escreve é completamente diferente. Isto é, o ritmo, por exemplo, a literatura dos países de expressão portuguesa, africanos de expressão portuguesa, tem um ritmo, e no Brasil também, tem um ritmo muito diferente, eu acho, da literatura do português de Portugal, não é? Por exemplo, deixa-me só interromper, basta, por exemplo, o uso do gerúndio. Por exemplo, o uso do gerúndio, lá está, o uso do gerúndio. Se bem que o uso do gerúndio é muito engraçado porque no Alentejo usa-se muito o gerúndio. E eu lembro-me que eu uso muito o gerúndio por causa disso também, porque é uma coisa que estou habituada. E eu lembro-me que às vezes os editores dizem, o gerúndio, não sei o quê, isso parece brasileiro. Mas não, porque numa grande parte do país, que é o Alentejo, que é quase o sul inteiro, e se calhar no Algarve também, não sei, não sei. O gerúndio é muito utilizado, portanto, não é uma coisa característica do português do Brasil, mas realmente é muito mais usado, não é? No Brasil, obviamente. Mas passar essas nuances na tradução, e muitas vezes, como a Claire estava a dizer, por exemplo, o livro que eu traduzi, A Cabana do Tio Tom, que era inglês-americano do século XIX, e não era só inglês-americano do século XIX, era o que se chama Broken English, porque a autora escrevia como os negros pronunciavam as palavras, para que a leitura fosse
para que se lesse como portanto, haviam palavras mal escritas, entre aspas, não é? Para soarem como as pessoas as pronunciavam. Então aquilo foi mesmo muito complicado de traduzir. E eu ainda pensei que se calhar podia também adaptar o português para isso, tipo, sei lá, quando alguém falasse mal, eu também podia falar mal, tipo, ou então fazer, em vez de dizer para, não é? Ou para aquilo, ou para escrever mesmo assim. Mas depois percebi que era uma equivalência coxa, isto é, que depois perdia, porque o que é facto é que eu também não me é assim, se eu quisesse imitar um sotaque qualquer no português de Portugal, que sotaque é que eu ia imitar, não é? Então era uma equivalência coxa que não fazia sentido e que se calhar o melhor era não mencionar isso, portanto, traduzir corretamente neste caso, para o português, não é? Claro que essa nuance perde-se, mas quando nós não conseguimos encontrar um equivalente sustentável e que seja coerente na língua de chegada, o melhor é ignorar, senão, como a Claire dizia, podemos estar a fazer uma caricatura do original que não faz justiça, não é? Enfim, mas os desafios, não é, da tradução são muitos, e às vezes não se... é assim, só quem faz o trabalho é que sabe, não é? Porque às vezes as pessoas acham que traduzir é só passar para outra língua. Não é só passar para outra língua, tem que se reinterpretar o texto, tem que se interpretar o texto, e depois tem que se reinterpretar o texto na língua de chegada. Olha, Gabriela, deixa-me só fazer-te uma sugestão. Acho que nós já estamos a alongar demasiado. Nós temos aqui uma pergunta que é 4. Nós, se calhar, eliminávamos essa porque, se calhar, acaba por ser um bocadinho redundante, não sei, em relação às outras. O que é que tu achas? Sim, podemos saltar para... Sim, acho que sim. Não podemos saltar para... porque vamos falar disso também, não? Ou vamos então, Nuno, se calhar o melhor é deixarmos a última pergunta, porque a última pergunta, não sei se reparaste, tu fizeste na primeira. Portanto, cortamos a última e vamos por aí. O que é que achas? Está bem, pronto. Não é? Ok, então Sim. vazio. Então eu agora ia-vos perguntar como é que a literatura de língua portuguesa, como é que acham, não é? Qual é a vossa opinião sobre isso? Como é que a literatura de língua portuguesa é encarada nos vossos países de origem? Nós sabemos que a língua portuguesa é uma das línguas mais faladas do mundo, mas, paradoxalmente, a literatura de língua portuguesa não está, de maneira nenhuma, muito globalizada, não é muito conhecida, não é muito traduzida. Então eu gostava que falasse um bocadinho disso. O que é que acham em relação... O que é que acham como é que esta literatura de língua portuguesa é encarada nos vossos países? Não no meu país de origem, não, estamos a falar da França. Não é o meu país de origem. Desculpa, estava muda. Neste caso da França, sim, desculpa, a pergunta não é nos países de origem, não, é nos países, neste caso onde a Rosa está, sim, a França e a Marta, China, não estás na China, mas e no caso da Claire aqui no Reino Unido. Eu acho que a literatura portuguesa é muito difundida na França e tem salões anuais, tem em Lyon um programa que é a Vila Gilet, que faz lançamento de autores, tem a Feira do Livro de Saint-Étienne, às vezes com autores portugueses. Se ela é lida, eu não sei muito bem, quando eu estava em Lyon, na Universidade de Lyon, e depois vai depender dos cursos universitários. Quando há cursos de letras, evidentemente, a literatura está muito mais presente. Isto acho que acompanha o problema do decréscimo de cursos em que há literatura portuguesa, mas acho que há muitos livros. Eu vejo a livraria de Cite, como a FNAC em Lyon, mas principalmente a de Cite em Lyon, tem muita literatura em português traduzida. O que é preciso é traduzir mais, evidentemente, mas tem os autores os mais conceituados, Saramago, Lopo Antunes, tem o Nuno Gomes Garcia, que foi assim que eu li o primeiro livro dele e que o mandei vir para Saint-Étienne. Foi graças à tradução em francês, porque eu não conhecia, em Portugal não conhecia, mas foi através da França. Eu acho que começa a ser, só que eu sinceramente acho que por
produz muita literatura portuguesa, mas nós não somos muito bons a fazer ver que produzimos muita literatura portuguesa. Eu acho que o Mapas do Confinamento vão ter um papel importante nesta perspectiva, nesta fase de divulgação da literatura portuguesa, que é preciso, é um trabalho sem descanso, é preciso todas as semanas haver qualquer coisa que difunda a língua portuguesa e que haja traduções e que haja promoção dos livros. Por exemplo, na França, não é literatura oficial, uma literatura muito rebuscada, o José Rodrigues dos Santos vende milhões de livros, mas tem atrás dele um aparelho de marketing assim extraordinário. Eu acho que é o que falta. Eu acho que nós continuamos a ser muito discretos, temos de ser mais agressivos. Não sei o que pensa a Claire, geralmente os ingleses são mais agressivos. Bom, mas eu acho que a França, neste caso, é uma exceção, não é, Claire? Acho que é uma exceção. O que é que achas, Claire? Eu acho que para o público leitor do Reino Unido, qualquer literatura em tradução já é um desafio. A percentagem de livros que são traduzidos e publicados no Reino Unido é uma percentagem mínima e lida também, que é terrível. Está a crescer, mas o problema, acho que o problema é que o inglês, estou a falar em termos muito gerais aqui, a generalizar, o leitor ou a leitora do Reino Unido tem preguiça e resistência a culturas muito diferentes. Também tem pessoas que gostam de viajar pela literatura, que querem saber coisas sobre mundos novos, países diferentes, culturas diferentes, mas acho que o leitor comum é muito conservador, no pior sentido, e acho que vai ser diferente demais. E Portugal, literatura de Portugal é difícil porque a ideia dos britânicos acerca de Portugal é que é um país de férias, de passar férias, de sol, de vinho, de peixe, dos descobrimentos. A pessoa comum sabe pouca coisa sobre a cultura portuguesa e nesse caso acho que não é suficientemente diferente ou exótico. Mas pensando no Brasil ou nos países da África, lusofalantes, aí sim. E o problema é exotismo a mais, ou a expectativa de exotismo. Então, se um romance brasileiro não tiver biquínis, não tiver carnaval, futebol, o britânico não sabe o que é. Porque Paulo Coelho, por exemplo, as pessoas dizem, mas ele é brasileiro? Não acreditam que seja brasileiro, porque não tem assim, ingredientes brasileiros estereotipados nos romances. Então, é difícil. Acho que talvez temos que pensar em termos de momentos e livros e autores absolutamente maravilhosos que depois atraem um público. Então, Saramago fez isso com o Prémio Nobel. Obviamente, as pessoas ficaram mais interessadas. Fernando Pessoa também, ele é muito assim, intrigante, porque porque é único em criar os heterónimos, etc. Mas depois, para entrar no mercado britânico, é preciso ter qualidade e talvez um ingrediente que não sei o que é, um não sei o que é de atração. Não pode ser só... bom, não sei dizer.
Mas, pois, e esses dois nomes é um bocado incrível, mas esses dois nomes, a gente diz esses dois nomes e depois não há mais, não é? É como se a literatura portuguesa, neste caso, ficasse reduzida ao Saramago e ao Pessoa, não é? Porque parece que depois... Dois homens ainda por cima. Mas isso estavas a falar é interessante. A mim o que me parece é que no Reino Unido os britânicos são muito abertos a outras culturas, isto é, mais em Londres talvez. Há um grande interesse, por exemplo, nós vemos na culinária, não é? Os britânicos já quase que, como é que se diz, adotaram o curry, não é? Quase como prato nacional. Qualquer dia os fish and chips já não são o prato nacional e passa a ser o curry, não é? Em termos disso... É um salto em frente. É um salto em frente. Mas em termos de coisas como essa, como a comida, sei lá, como música, se calhar, não sei... existe uma grande vontade de conhecer, não é? E de ir a outros países, lá está, viajar. Portugal é o país do sol, há montes de pessoas que viajam para Portugal. Mas depois, em termos de literatura, aí a coisa parece que é um mundo à parte. E eu penso que a questão é essa, é que o público leitor, não é? Em termos intelectuais, se calhar, em termos de leitura, depois as pessoas não têm essa curiosidade e realmente custa um bocadinho a perceber o porquê, não é? Por isso tem que ter iniciativas como grupos de leitura, Exato. como prémios de literatura em tradução, eventos na embaixada que também fazem e o Instituto Camões promove. E promover e falar e ensinar. Eu sou missionária em falar sobre a literatura lusófona e a dar aos meus alunos textos dos mais surpreendentes e eles, mas nunca li uma coisa dessas. Realmente veio de Moçambique, de Angola, de Macau, realmente, que interessante. E eles são os meus embaixadores que depois incentivo a oferecer aos amigos, a oferecer aos colegas para assim ir espalhando um pouco a cultura lusófona. Marta, como é que são as coisas na China? Acho que na China a situação é bastante pessimista. Sou um pouco pessimista sobre esta questão, porque quando falando da tradução das literaturas, acho que primeiro entram num país com os clássicos, mas na China até os clássicos em português não foram traduzidos suficientemente e o leitor público em geral nem conhece Fernando Pessoa, nem conhece José Saramago, conhece mais tipo os escritores americanos, ingleses e russos e também franceses, mas nunca portugueses. E então os clássicos não são traduzidos e os mais não clássicos, mais novos, também não são traduzidos. E os tradutores não têm esse incentivo para traduzir, porque o pagamento, o salário para os tradutores, especialmente na área de literatura, é muito, muito baixo. Se fazemos isso, é tudo por paixão, porque não, basicamente não ganhamos nada. Então, só nós próprios que têm essa paixão para promover a literatura de língua portuguesa na China, mas somos tão poucos e não temos dinheiro para fazer tipo marketing e somos nós que leram esta literatura e falamos com a editoria, queria traduzir, o que achas? Não há dinheiro, não temos dinheiro
não sei. Tipo, acho que seria melhor se as embaixadas poderiam ajudar, tipo, sponsor. Então, seria melhor, porque a editoria também queria que os livros possam ser vendidos, mas como os autores não são conhecidos, os livros não serão vendidos. Então, eles não ganharam nada. Então, eles não queriam publicar esses livros. É um círculo muito mau, mas e também para os leitores chineses, a questão de conhecer os países exóticos. Para nós é mais, queríamos conhecer tipo Inglaterra, Estados Unidos, França. Só não há tanta gente que quer conhecer Portugal ou quer conhecer Brasil, porque não está em nossa mídia. Não é uma coisa que vemos com frequência. É tão estranho, é tão distante, não conhecemos nada, ainda não temos este interesse para curiosidade para conhecer. É um pouco mal, mas como eu só trabalho como influencer part-time, então falo sobre os livros e falo sobre a literatura de língua portuguesa e às vezes os meus fãs eles vão ler. Acho que estou a fazer um pouco para melhorar a situação, mas em geral não é tão bom. Mas se calhar um dia as embaixadas vão ajudar. Esperemos que os mapas traduzidos para chinês possam também ajudar, não é? A criar algum interesse, isso seria excelente. Bom, queres agora fazer as duas perguntas? Porque a da Claire ela já respondeu, já falámos disso, não é? Queres agora fazer aquelas duas? No fundo, eu vivo em França, não é? Conheço mais ou menos a realidade francesa, embora não tão bem como a Rosa, que está mais ligada às universidades, coisa que eu não estou. Eu acho que, apesar da situação em relação à literatura traduzida, literaturas portuguesas traduzidas em francês, não ser tão dramática como no Reino Unido e não tão dramática como na China, eu sou menos otimista que a Rosa, um bocadinho. As minhas conversas com os editores franceses, depois a Rosa logo dirá se concorda com eles ou não, é porque eu estou a ser um mensageiro. O que eles dizem, primeiro é que há um esmagamento das obras traduzidas pelo peso do inglês, que é a língua franca do nosso tempo, não é? Portanto, uma porcentagem enorme do que é traduzido em França, como em Portugal, calculo na China, não sei, advém do inglês. Não é? São obras principalmente dos Estados Unidos. E depois, as editoras francesas que apostam, poderão eventualmente apostar em autores portugueses desconhecidos, são as de pequena e de média dimensão. Não é? Vocês não veem a Gallimard, se calhar não sei, os Lobos Antunes desta vida, ou os Saramagos talvez, mas os menos conhecidos e mais jovens eles não publicam. E porquê? E aí é que eu queria ver se a Rosa, o que é que a Rosa diz. Eles dizem que o português, apesar de ser uma das línguas mais faladas do mundo, é, pelas editoras francesas, considerada uma língua e uma literatura periférica. Eu falo das línguas, das literaturas em português. São consideradas periféricas. E que alguém falou no exotismo, eu acho que foi a Claire. Ora, ou são muito exóticas, de maneira a agradar ao público francês, e aí se calhar vemos um maior impacto. Eu acompanho mais ou menos o que é publicado em França, e realmente são mais coisas publicadas brasileiras que portuguesas. Há muito, ultimamente, no último ano, imensos livros sobre a Amazónia, viagens da Amazónia, alguém que se perdeu na Amazónia, muita coisa sobre a vida urbana no Brasil, nas grandes cidades, a violência, os crimes, os homicídios, toda aquela violência que nós conhecemos das grandes cidades brasileiras. Isso agrada, é um bocadinho esquisito, mas agrada aos autores, aos leitores franceses. O que eu gostaria de perguntar à Rosa é se realmente
isto que os editores franceses dizem das literaturas portuguesas, nomeadamente em língua portuguesa, nomeadamente a literatura portuguesa, que tem pouco de exótico, que é uma cultura parecida com a cultura francesa, se faz sentido que, apesar da enormidade da nossa língua, que é a quarta ou a quinta ou a sexta, depende, mais falada do mundo, se não é um bocadinho esquisito que seja considerado uma literatura, sejam consideradas literaturas periféricas. Parece não bater uma coisa com a outra. Uma língua muito falada e serem literaturas periféricas, coisas que o espanhol não é, por exemplo. Eu fui muito confuso. Não sei porque é que considerar. Não, nunca ouvi falar que fosse muito bom, pelo menos aqui em Saint-Étienne e naquilo que conheço, nunca ouvi falar que a literatura portuguesa fosse uma literatura periférica, mas em relação à tradução em francês de obras de autores portugueses, em língua portuguesa, a maior parte, não sei, para já eu conheço o sistema da tradução das universidades. A maior parte dos departamentos de língua portuguesa são todos departamentos de língua portuguesa, mas variante português do Brasil. E muitos dos especialistas, muitos dos professores e investigadores das universidades de tradução, geralmente a opção deles é a literatura brasileira. Tem convenções com o Brasil e acho que é muito mais atrativo para eles e fazem teses sobre o Brasil. Há muito mais do que a literatura portuguesa. Tivemos alguns tradutores, professores, que traduziram, por exemplo, o Lobo Antunes. Havia uma professora de Lyon, que depois foi para Paris, que traduziu As Naus, que lhe chamou Le Retour de Caravelle. Mas eu acho que, geralmente, as editoras não têm um tradutor, tanto os autores não têm um tradutor como aqueles que são de grande divulgação. Geralmente, as traduções, muitas delas são feitas por professores universitários. E, infelizmente, eu acho que muitas vezes a tendência é para a tradução de obras do Brasil, de autores brasileiros. Aliás, eu vejo, vamos ter o programa Belles Latinas, aqui na zona de Lyon, e Belles Latinas são as línguas românicas, e quem é que está representado é o espanhol, de todo o lado, de todos os espaços, mais o português do Brasil. Mais um autor do Brasil, que foi traduzido, foi descoberto assim, que ele é desconhecido, nem esqueci bem o nome dele, é desconhecido, mas foi traduzido em francês. Pronto, é um pouco este mercado de tradução em português. Não há uma editora como a Gallimard, evidentemente, vai só buscar quando ela traduz, quando ela aceita as traduções é porque temos um prémio Nobel, e o Saramago é hiper conhecido na França agora, super conhecido, e com ele o Lobo Antunes, há alguns autores menores conhecidos, e depois há aquelas pequenas editoras, e eu penso que há algumas, não tenho a certeza, mas sei que durante anos algumas tiveram subsídios de Portugal para ajudar a tradução, mas muitas vezes elas estão vocacionadas para os clássicos ou para a literatura de viagens, que é o que os franceses gostam. Não sei, eu acho que é isto. Portanto, é uma das hipóteses de resposta. E quanto a... eu acho também que há cada vez mais leitores franceses a ler português e a ler traduções. E eu acho que a ligação também está com o conhecimento da língua, a aprendizagem da língua. Se eu aprendo uma língua, tenho vontade de ler obras desses autores. Eu aprendi espanhol e nos primeiros anos em que aprendi espanhol só me apetecia ler autores espanhóis. E eu penso que é também um bocado assim, a questão da leitura, e também acho, por exemplo, eu conheço pessoas, adultos que não são meus alunos na universidade, que conhecem a literatura portuguesa traduzida, por exemplo, falámos há pouco de José Rodrigues dos Santos e o Paulo Coelho, que vão buscá-la à FNAC, porque viajaram para o Brasil, porque aprenderam português e querem conhecer um pouco mais a literatura portuguesa ou de língua portuguesa. Eu acho que o problema é complexo. Eu continuo a achar, como então me dizia a Marta, tem de haver uma sinergia de movimentos, de política linguística, de política cultural, muito mais, eu digo agressiva, entre aspas, muito mais concertada, muito mais... Eu acho que o Camões faz coisas extraordinárias, mas há muito desgaste, eles investem em todo o lado, mas talvez não seja a boa maneira. Acho que tem de se aprender a fazer um novo marketing cultural. Eu acho que é necessário isso. Nós somos pouco visíveis. Somos muito pouco visíveis. Quando nos descobrem, somos visíveis, mas em pequenos núcleos. Não sei, nós devemos ter um problema. Eu acho que temos um problema. Eu não sou pessimista, mas ainda vamos
descobrir. Mas, entretanto, só para felicitar a Marta fala um português excepcional. Em quantos anos aprendeu português? Comecei a aprender português quando comecei a licenciatura, então deveria ser 5 anos atrás. Ah, muito bem, bravo. Mas já não, mas o meu português era melhor. Como agora estou a viver lá na Inglaterra e nunca falo português aqui e já perdi tanto. Olha, mas Marta, Não, mas desculpa, Rosa, continua. só para dizer que são embaixadores como a Marta que vão conseguir também divulgar mais a língua portuguesa, a literatura portuguesa. Quanto mais aprenderem português, mais as pessoas vão ter vontade também de ler, mais haverá pessoas com iniciativas como a Marta, haverá pessoas que vão tomar iniciativas para a divulgação de autores. Acho que só assim. Obrigada. Marta, vamos só. É a última pergunta, Gabriela. Penso que sim, porque aquela pergunta para a Claire sobre porque é que os ingleses já foi feita, não é? Aquela sim, ela já respondeu. A questão dos ingleses não, Marta, não terem. muito rapidamente, duas perguntas. Primeiro, em Portugal, tal como no Brasil também, vende-se muita ideia que os chineses, que os chineses estão a descobrir a língua portuguesa e que há um crescimento enorme de universidades a oferecer cursos de português e que há um aumento dos alunos a querer aprender português. Primeiro pergunto se isso é verdade e é devido a quê? É devido ao peso económico do Brasil, à presença chinesa em África, calculo que tenha uma explicação económica. E segundo, queria que nos explicasses um bocadinho aquilo que eu te perguntei no início. Fala-nos do mandarim simplificado, as diferenças do cantonês. Explica-nos todos um bocadinho isso, porque eu acho que nós estamos um bocadinho ignorantes em relação a isso. Pode ser? Ok, pode ser. A primeira pergunta, sim, está a crescer. Isso é porque é relativamente fácil para os estudantes de língua portuguesa encontrar um bom emprego depois de formação. Então, as universidades estão a ensinar português mais, mas no curso normalmente não inclui literatura. É tudo sobre comércio, economia, política. É assim. E, na verdade, a minha universidade também, mas começou a oferecer alguns cursos sobre literatura. É mais ou menos isso. Tem a ver com a economia do Brasil, porque temos este BRICS, que é Brasil, China, Rússia e tal. E também acho que temos um fórum, chama-se Fórum de Macau, que é Macau e os países de língua portuguesa. Então temos cooperações econômicas e políticas. Isso é a razão pela qual as pessoas aprendem português e as universidades ensinam português. Literatura nunca é a razão principal. Mas, mesmo assim, quando por exemplo, alguns estudantes têm paixão para literatura, mas nunca conheceram a literatura de língua portuguesa, e quando começaram a aprender esta língua, também começaram a conhecer a literatura. E sobre a segunda pergunta, então, falo mandarim. Mandarim é língua oficial da China, mas todas as províncias têm dialetos diferentes, todas. E cantonês só é um dialeto, não é a língua oficial, mas usa-se esta língua, este dialeto mais comum do que mandarim em Macau e Hong Kong.
aquela área que se chama Cantão. E sobre mandarim simplificado e mandarim tradicional, isso não tem a ver com como se fala, só tem a ver com como se escreve. Então, mandarim simplificado é simplificado e tradicional é mais complicado, precisa mais tempo para escrever o mesmo caráter. É mais ou menos assim. Pronto, acho que já aprendemos um bocadinho. Bem, acho que chegamos ao fim. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Gabriela. Eu quero agradecer a participação de todas. Aprendi muito, principalmente aqui no fim com a lição. Que línguas é que se fala na China, que para nós é um mistério. E, portanto, obrigado a todas. Gabriela. Queria agradecer também a presença das três e pronto, e dizer que vamos continuar, não é? Continuemos em frente com o trabalho quando pudermos. E queria me despedir também, queria só desejar uma boa tarde a todos e a todas. Posso agradecer? Sim, claro. Desculpa, Claire, eu pensei que estavas a fazer adeus, não percebi que estavas a... Sim, claro, sim. Queria agradecer à Gabriela e ao Nuno pela iniciativa de mapas de confinamento, que ganhei novos amigos, até os meus alunos que já traduziram receberam, acho que uma recebeu um livro da autora a quem traduziu, e eu também recebi um livro que vou pôr na biblioteca aqui em Oxford, de um dos escritores, Rafael Azevedo. Mandou-me um livro dele, um romance. Então, estou a aprender muito com vocês e acho que este projeto de tradução vai ser uma maneira de dar a conhecer a cultura lusófona a um público anglofalante. É uma espécie de vitrine com ingredientes de todos os tipos que todo leitor vai achar alguma coisa que lhe interessa. Todos passamos pela pandemia, todos temos isso em comum, e acho que é uma ótima maneira de partilhar a cultura lusófona. E agradeço a oportunidade, porque realmente estou a gostar muito de colaborar convosco. Obrigada. Nós é que agradecemos também a vossa colaboração, porque sem vocês, pronto, lá está, o projeto não saía, não é? Seria muito mais limitado. Obrigada. E vamos continuar a trabalhar. Vamos descansar um bocadinho aqui nas férias. E só tenho uma pergunta para finalizar, Nuno. Vocês têm 65 autores, ainda aceitam alguns ou não? Mais? O Nuno está mudo. Não, é assim, nós neste momento já não estamos a aceitar mais autores. São 65 autores. Somos mais 65. 65 são os textos de prosa. São os textos de prosa, exato. Depois ainda temos a poesia. Estamos para aí uns 50 ou mais, não é? Que é o tal livro que ainda não está publicado, mas que nós também temos a ideia de publicar. Nós, no total, contarmos com todos os artistas e tradutores, já acho que ultrapassamos os 150. Ultrapassamos, sim. E, portanto, já chegamos a um ponto em que se aceitar. Eu gostaria muito de aceitar todo mundo, mas... Pois, é que também, lá está, a coisa também tem que ter um fim, não é? Senão qualquer dia, mesmo para a tradução, quer dizer, também não é? Se o trabalho é infindável, também não torna-se um bocadinho inviável. Fica para a próxima. Para a próxima, mas esperemos que não. Boas férias. Boas férias, obrigado. Obrigada. Agora a Cristina ainda vai finalizar. Está bem? Cristina, tens a palavra. Obrigado. Portanto, sabíamos que o tempo nos era medido, mas não queríamos acreditar que o prazo fosse tão breve. Infelizmente, o tempo passa depressa e estamos a chegar ao final desta bela sessão, deste belo debate, que foi muito rico em termos de discussões, em troca de experiências, em torno de temáticas privilegiadas como a literatura, a língua, sem esquecer os aspectos culturais igualmente abordados. Sentimos verdadeiramente muito honrados por ter acolhido este projeto. Como os convidados de hoje o disseram, foi um privilégio enorme termos tido a ocasião
de encontrar escritores e atores do mundo da edição, oriundos de horizontes de continentes diferentes, uma verdadeira abertura da língua portuguesa fora das suas fronteiras naturais. Uma vez mais, obrigada às nossas convidadas de hoje, Rosa Maria Ferreira-Vila, Claire Williams, Han Wu, aos fundadores do projeto Mapas do Confinamento, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia, mas também a todos os que participaram no projeto Mapas do Confinamento. Sem esquecer a nossa colega Isabel de Barros, sem ela este evento não teria sido possível, e relembramos que todas as sessões se encontram disponíveis no site da Gulbenkian Paris, na página Facebook da Biblioteca e também no site dos Mapas do Confinamento. Uma vez mais, muito obrigada a todos. Obrigada.